E hoje é dia da banca Fundep. E a banca Fundep traz para a gente, em 2020, uma questão de um assunto dentro do pronome bastante explorado, que é a questão do pronome relativo. Então, essa questão de 2020 foi a seguinte: releia o seguinte trecho, observando a expressão destacada. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news durante a eleição de 2016 dos Estados Unidos, na qual Donald Trump tornou-se presidente. Aí destacaram o na qual. Nesse contexto, a expressão destacada poderia ser corretamente substituída por qual dessas quatro, vou deixar lá, expressões. Muito bem. Parou não? Então, coloquem na tela mais uma vez, pause. Eu talvez não tenha dado tempo, vai lá. Vem aqui, gente. A questão do pronome relativo, ou do pronome demonstrativo, ou do pronome pessoal, nas provas, não é só da Fundep, não. É de qualquer concurso para o qual você esteja se preparando. Isso é cobrado dentro de uma visão, que é uma visão de coesão textual. E aí, um dos responsáveis pela coesão são os pronomes. E quando a gente fala de pronomes relativos, a gente tem como o principal pronome relativo o pronome relativo que, e o pronome relativo que, ele pode até mais eufonicamente, em questão de sonoridade, de soar bem, ele pode ser substituído pela palavra qual. Então, o pronome relativo que, ele é substituível pela palavra qual. Então, se eu digo assim, o dinheiro de que preciso. Você sabe que na vida real é muito comum você colocar assim, isso aqui é o dinheiro que eu preciso dele. Mas ao dizer é o dinheiro de que preciso, eu quero te mostrar que esse que é um pronome relativo, foi precedido e obrigatoriamente por uma preposição de. Existe só o que, mas existe o de que, o em que, o com que, o porquê e por aí vai. Primeiro, esse que é um pronome relativo porque ele retoma dinheiro. O retoma significa, faz referência a um termo antecedente. Na verdade, isso aqui é o artigo o, masculino. Todo artigo o masculino determina um substantivo masculino. A gramática diz que substantivo é nome, e se o termo retoma um nome, é por isso que isso aqui é um pronome relativo. Então, isso é pronome relativo. É toda vez que o que, num contexto, retomar um substantivo já apresentado. Professor, mas e essa preposição? Quando você abre um edital e você vê assim, regência verbal, não pense que tem que ser, eu sei, isso é aquele negócio do verbo assistir, do verbo visar, também. Mas hoje, regência verbal é muito cobrado associado à questão do pronome. Porque aqui, se eu preciso de. A preposição que a gente coloca antes do que, ela é determinada pelo verbo que está depois. Se fosse pensei, eu não pensei de dinheiro, eu pensei em dinheiro. Então seria, é o dinheiro em que pensei. Se fosse me referir, eu não me referi de dinheiro, eu me refiro a um dinheiro. Então seria o dinheiro a que me referi. Isso não é muito automático, porque a linguagem coloquial, isto é, a linguagem falada, a gente não fica muito preso a esse tipo de construção. Ok? Agora, se eu te disse que o pronome que pode ser substituído pelo pronome qual, tem uma diferença. A palavra que, ela é uma palavra que não tem plural, ela não se flexiona. Aí você abre o seu edital, tem assim, flexão verbal e flexão nominal. Você não sabe o que é isso? É, por exemplo, saber se uma palavra pode passar para o plural ou não. Não existe ques. Então a palavra aqui é neutra. Por isso que a preposição aqui é neutra. Mas qual tem quais. Tem o qual e tem a qual. Então,
eu tenho que pegar esse de preciso de, e levar em conta que o antecedente é masculino. Então, o de mais o é o do. Então, é o dinheiro do qual preciso, mas seria a matéria da qual preciso, porque eu preciso da matéria. Os profissionais dos quais preciso, porque eu preciso dos profissionais. As pessoas das quais preciso, porque eu preciso das pessoas. Então aqui, ó, essa preposição tem gênero. O que é gênero? Masculino e feminino. E essa preposição tem número. O que é número? Singular e plural. Do antecedente. O que é o antecedente? É o que veio antes do pronome. Então, se o que veio antes do pronome é masculino e singular, por isso que aqui é do. Se fosse feminino singular, seria da. Se fosse masculino plural, seria dos. E se fosse feminino plural, seria das. Vá lá no texto. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos, na qual, por que é na qual? Porque isso está retomando não o Donald Trump, isso está retomando a eleição. Então, na verdade, ó, Donald Trump tornou-se presidente na eleição de 2016. Então, se é eleição feminino e singular, é na qual, na tela. Por esse motivo, você não poderia marcar a letra D. Porque o no qual não pode, vem aqui, substituir, retomar eleição. Então, se fosse durante o período no qual Donald Trump se tornou presidente, porque ele torna presidente no período. Mas a palavra eleição não mudou, então não posso trocar na qual por no qual. Então, questões como essa, fique claro, eu nunca posso trocar um pronome relativo por outro, se um está no gênero masculino e outro está no gênero feminino. Ok? Olha aqui. Este é o profissional em que confio. Ou que na linguagem coloquial você falaria assim, este é o profissional que eu confio nele. Tudo bem, pode falar, escrever não. Observe que nós temos aqui um que precedido do em. Já te falei, a preposição que vem antes do que depende da regência do verbo que está depois. Então, se eu confio em alguém. Se eu te disse que o pronome que pode ser substituído pelo pronome qual, eu não posso colocar que este é o profissional em qual confio. Porque eu já te falei que essa preposição tem que ter o gênero e o número do antecedente. Ó, o antecedente é profissional. Profissional é masculino. Profissional é singular. Então, em mais o é no. O profissional no qual confio. Se fosse a médica, seria na qual, porque eu confio na médica. Se fosse os homens, seria nos quais, porque eu confio nos homens. Se fosse as posturas, seria nas quais, porque eu confio nas posturas. E por aí vai. Ok? Então, eu não posso trocar isso aqui por de quê, porque eu não confio de. E é o que aconteceu aí, ó. Se é na qual, que eu já tirei a letra D, também não pode ser de quê, porque o na qual é a preposição em mais a. E o de é outra preposição. Na tela, das duas que sobraram, você acertou se você marcou a letra B de bola. O da qual está mudando o na pelo da. Você trocou a preposição em pela preposição de? Não pode. Então, se ele se tornou presidente em uma eleição, na tela, é a eleição em que Donald Trump se tornou presidente. Então, acertou a questão. Quem marcou aí a letra B de bola. Então, gente, vem cá. Fiz aí uma breve passagem sobre o que é pronome relativo. Você sabe quais são os conteúdos que você domina mais ou que você domina menos.
Você sabe quais são os conteúdos que você tem mais segurança ou menos segurança. Então, se você quiser atualizar o seu português, aqui no nosso site, olha lá, www.ivalonline.com.br, eu tenho um curso chamado Atualizando o Português, que é um curso em que nós vamos falar não só de pronome relativo, mas de todos os assuntos. Eu separei questões de várias bancas do ano de 2019 por assunto. Então, só questões de pronome, só questões de verbo, só questões de crase, só questões de pontuação, todas de 2019. Tá? Então, vocês podem ter acesso a isso aí, podem se manter informados, podem pegar questões como essa e podem ver outras coisas de outros assuntos também. Então vai lá, www.ivalonline.com.br.